Olá, eu sou o Pablo da Carlink, ajudando você a ampliar os seus conhecimentos. Então, nesse vídeo de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre o módulo da Mercedes Classe A, em específico a 190 e a 160, que utiliza o mesmo módulo, trocando basicamente só o software, né? No caso, o módulo de injeção eletrônica. Esse módulo ele é muito comum apresentar falha no medidor de fluxo de ar, massa de ar, caudalímetro. Então, quando ele apresenta essa falha, esse carro tem uma dificuldade muito grande de funcionamento. O consumo fica elevado, né? A marcha lenta dele fica bastante irregular, apagando constantemente, né? Só que o problema é que esse sensor, a Mercedes colocou ele dentro do módulo de injeção. Então ele se tornou uma peça que é acoplada ao módulo de injeção. Então quando ele queima, você tem que tirar esse sensor de um módulo bom e colocar no módulo que você precisa fazer o reparo, né? Alguns sites chineses vendem as paletinhas, que logo em seguida eu vou estar mostrando para vocês, né? Mas as que eu testei até hoje não deu certo. E é comum aí no mercado o pessoal eliminar esse sensor, né? Quando elimina, o carro funciona aí, tem uma melhora de aproximadamente aí uns 80%, né? Não fica 100%, mas em vista do que estava, melhora bastante. Então você tem que fazer uma alteração no arquivo e faz e acaba fazendo a modificação também ali no medidor de fluxo de ar para ter essa melhora, tá? Mas o correto mesmo é conseguir um sensor bom e fazer a substituição, tá? Peguei o modo aqui, eu já abri ele porque ele tem duas travinhas de arame aqui, né? E a tampa tem as travas, ela é bem ruimzinho de abrir. Então, para a gente ganhar tempo, eu já peguei o modo aqui, abri, né? Então tá aqui, ele é fixado lá junto ao filtro, ele fica posicionado assim, ó, dessa forma lá no motor. Aqui vem o filtro de ar. Então na hora que você funciona, ele admite o ar que passa aqui nesse duto, né? Ele passa pelo sensor que fica aqui dentro, ele é monitorado por esse sensor e a central reconhece através desse sensor a quantidade de ar que entra no motor para daí fazer a razão estequiométrica da queima exata, ok? Então quando esse sensor dá problema, ele mede essa leitura de uma forma errada e às vezes manda ou mais combustível ou menos combustível de acordo com a interpretação da central e assim acarretando uma falha no motor, tá? Então tá aqui esse modo, é um modo bem complexo, né? Nós temos uma memória flash, o processador, e agora nós iremos fazer a substituição, né? No caso eu vou sacar aqui o sensor, né? Tirar. Então toda vez que eu vou fazer esse trabalho, eu ainda aproveito a estrutura do módulo aqui para ficar fácil, porque quando soltar vocês vão ver que o sensor fica pendurado ali, então se você soltar a placa toda para depois fazer esse trabalho, acaba dificultando, fica desconfortável ali e acaba forçando também a questão do sensor, tá? Então o que eu vou utilizar aqui são duas chaves Torx, uma para soltar os torques maiores e uma menor para soltar esses torques menores aqui, que é o que segura justamente o medidor de fluxo de ar, tá? Vou utilizar também um sugador de solda, tá? O ferro de solda e a solda, ok? Então agora o primeiro passo, como eu falei para vocês, eu gosto primeiramente de tirar a solda aqui. Vou calçar aqui para não ficar batendo, não ficar tremendo. Agora eu venho aqui com a própria solda, vou aquecer aqui a perninha do componente aqui e vou sugando aqui com o sugador de solda. Eu regulei aqui a estação para aproximadamente 400 graus por conta do dissipador aqui de alumínio que vai nessa placa. Nessa temperatura ele está derretendo direitinho aqui a solda e não corre o risco de danificar a trilha aqui da placa. Esse sensor é bem comum danificar, muitas das vezes até pela falta da troca do filtro de ar. E deve-se tomar cuidado, porque às vezes muitas das vezes, se tiver uma entrada de ar entre essa tubulação dele aqui,
ele pode ocasionar a questão assim de dar um falso diagnóstico de que o sensor está com problema. Então tem que tomar bastante cuidado com isso daí. Ok? Obrigado. Vou botar aqui. No excesso da solda, se vocês olharem aqui, ó, eu removi a solda nos pinos do sensor. E agora nós iremos soltar o sensor. Então, vou usar aqui a chave Torx, soltar os parafusos. Tomar cuidado para a chave não escorregar, porque esses parafusos ficaram eles são bem apertados, né? E eles ficaram assim, próximo a eles tem componentes muito pequenos, como resistor, capacitor, transistor, né? Então, se a chave escorregar e bater aí num desses componentes, às vezes você, até de uma forma imperceptível, você não nota, né, que ele danificou algum componente. Aí no que você montar ali a central, acaba que você passa a ter outros tipos de defeitos que a central não apresentava antes. Então tem que tomar bastante cuidado com isso. Aqui já estamos chegando nos últimos parafusos. Esse parafuso é um parafuso específico mesmo, porque ele serve também de trava, né, para a placa. Se você olhar, ele tem a parte da rosca e tem um ressaltozinho para poder segurar lá a placa ali junto à base plástica dela. Né? Agora eu vou tirar os outros parafusos menores, são dois do próprio medidor de fluxo de ar. Ok, removi aqui, vamos levantar a placa. Lembrando que a placa tem uma borracha aqui, ó, né, uma borracha de vedação que ajuda para não entrar água, tá? Então, tomar cuidado, essa borracha às vezes sai junto aqui da parte de alumínio aqui e acaba na hora de montar ficando errado, então ocasiona a entrada de água. Aqui o sensor, ó, desencaixou. Esse aqui é o sensor de massa de ar. Ele no lugar da solda e lá dentro, ó, se você olhar. Agora esse daqui, ele, pelo que eu notei, já havia sido mexido. Deixa eu tirar aqui agora, pra gente ver como é que tá esse daqui, as paletinhas dele. Tem umas travinhas aqui. Se você olhar aqui, ó, são duas paletinhas. E geralmente elas queimam. Tá? Então ela é uma espécie de uma fibra de vidro, né? Às vezes acontece das pessoas colocarem no lugar dessas paletas resistências. Só que isso daqui, ela não é uma resistência, né? Na verdade, ela trabalha de acordo com que o ar entra, ela aquece, de acordo com que o ar passa por ela, ela cria uma tensão, um sinal de voltagem para a central trabalhar. Então, quando você coloca resistores mesmo, é comum danificar o controlador desse medidor de fluxo de ar. Então, às vezes você pega um que foi feito isso, né? Aí você, poxa, troquei e não resolveu, né? Continua gravando ele. E o medidor que você tirou já havia sido mexido, o pessoal colocou resistências no lugar, pode ter queimado o controlador. Aí, dependendo, tem que fazer um teste mais aprofundado e ver se o controlador realmente foi afetado e substituir ele, ok? Se esse vídeo foi útil para você, dê um like aí, se inscreva no nosso canal e até o próximo vídeo. Um grande abraço!